Minas Gerais, 1792. Você já parou para pensar que o Brasil já teve sua própria revolução por causa de um imposto e do abuso governamental? E se eu te dissesse que ainda hoje somos explorados da mesma maneira? E mais de 2 séculos depois, essa mesma revolta renasce, não com espadas, mas com tecnologia. A saga de Tiradentes e da Inconfidência Mineira tem muito a nos ensinar sobre o sistema fiduciário em que vivemos. E hoje vamos traçar uma linha direta entre a Inconfidência Mineira e o Bitcoin, uma história de opressão, liberdade e resistência. No século XVIII, Ouro Preto, na época chamada Vila Rica, era o coração da mineração no Brasil. A coroa portuguesa cobrava impostos e levava o montante a Portugal, para ser gerido pela coroa. Porém, no final do século, a produção de ouro em Minas Gerais estava em declínio. Estima-se que, enquanto em meados do século a produção anual girava em torno de 14 toneladas, nas décadas seguintes esse número caiu drasticamente para menos de 3 toneladas por ano. A coroa portuguesa queria manter o mesmo nível de arrecadação mesmo com menos ouro sendo extraído, cobrando o quinto, imposto de 20% sobre todo o ouro extraído. Isso significava uma pressão insuportável sobre a elite local, que via sua riqueza escorrer para Lisboa sem perspectivas de melhora. E para garantir que o ouro chegasse em Lisboa, eles criaram um novo sistema de cobrança de impostos. A chamada derrama era um grande problema dos mineiros. Se a cota de ouro não fosse atingida, os mineiros eram obrigados a completar o valor com seus próprios bens. Imagine a situação. Você trabalhando arduamente e, de repente, o governo confisca sua casa, suas terras e tudo que você construiu com seu esforço. E o problema não era apenas a derrama em si, era todo um sistema de exploração econômica que gerava profunda insatisfação. Haviam outros impostos abusivos. Toda a produção industrial no Brasil era proibida, obrigando a colônia a importar até mesmo itens básicos de Portugal, com altos custos e qualidade inferior. Esse monopólio comercial sufocava a economia local e irritava os colonos, especialmente os mais instruídos e economicamente ativos, que viam na independência uma saída para romper com esse ciclo de exploração. A elite mineira, muitos deles intelectuais com ideias iluministas circulando na Europa e inspirados pela independência dos Estados Unidos, começaram a questionar essa relação de colônia explorada. Eles viam a possibilidade de construir uma sociedade mais justa e próspera, livre do jugo português. Essa pressão não era só econômica, ela corroía a dignidade das pessoas, gerava revolta e um sentimento de injustiça absurdo. A população de Minas Gerais sentia na pele o peso de um sistema que não respeitava o fruto do seu trabalho. A ideia de separatismo começou a ganhar força, e a elite de Minas sonhava com uma república, com autonomia para gerir seus próprios recursos e construir seu próprio futuro. A Inconfidência Mineira não foi um levante popular de massas, mas sim um movimento liderado por essa elite intelectual e econômica, descontente com a exploração e buscando um novo modelo de nação. A ameaça iminente da derrama foi a faísca que acendeu o rastilho dessa insatisfação latente. Quem detinha o poder sobre a moeda naquela época? A coroa portuguesa. Ela tinha o monopólio da emissão, definia as regras e, como vimos, cobrava impostos de forma arbitrária e sem responsabilidade com a realidade local. Este controle centralizado do dinheiro era uma ferramenta poderosa de dominação. Permitia a Portugal ditar as condições econômicas, sufocar o desenvolvimento da colônia e drenar sua riqueza. A derrama era só a ponta do iceberg de um sistema onde a riqueza produzida aqui era drenada para sustentar os luxos da metrópole. Soa familiar? Um poder centralizado controlando a moeda e, consequentemente, a vida econômica da população? Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, era alferes, um oficial de baixa patente do exército, o que lhe conferia certo prestígio e inserção nos círculos sociais ligados à administração colonial. Sendo também dentista, ele transitava entre diferentes camadas da sociedade, o que o ajudou a se aproximar de influentes membros da elite mineira, insatisfeitos com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. A Inconfidência Mineira foi delatada por Joaquim Silvério antes de acontecer, e a coroa portuguesa agiu com violência para sufocar qualquer ideia de rebelião.
Ao contrário de outros envolvidos, Tiradentes não negou sua participação no movimento, assumindo a responsabilidade sozinho e protegendo seus companheiros. A punição exemplar de Tiradentes foi um ato de extrema violência e intimidação estatal, mostrando à população o custo de desafiar o poder central. Ele foi enforcado e esquartejado, com partes do seu corpo expostas em locais públicos para servir de aviso. Muita gente não percebe, mas hoje vivemos uma espécie de derrama moderna, só que bem mais sutil, a desvalorização do nosso dinheiro fiduciário. Sabe aquele suor todo para ganhar seu salário? Pois é, uma fatia considerável desse esforço é corroída pela inflação, pelas políticas econômicas e pela forma como o sistema monetário funciona. Uma parte do seu trabalho é inevitavelmente destinada a impostos, taxas e contribuições que o Estado gerencia. Mas além disso, o próprio valor do dinheiro que sobra na sua mão perde poder de compra com o tempo. É como se sorrateiramente uma parte da riqueza que você produziu fosse sendo retirada, sem você necessariamente perceber no dia a dia. É uma derrama silenciosa, constante e que afeta cada um de nós. Quem controla essa derrama moderna? Os bancos centrais e os governos, que têm o poder de emitir moeda e ditar as regras do jogo. Assim como a coroa portuguesa se beneficiava da exploração em Minas, o sistema financeiro tradicional lucra com essa centralização. A sede por liberdade e o desejo de ter controle sobre o próprio trabalho e patrimônio são sentimentos atemporais. O Bitcoin, com suas características únicas, se apresenta como uma alternativa para quem busca se proteger da derrama silenciosa do sistema fiduciário. Tiradentes foi morto e esquartejado ao tentar livrar os mineiros e o Brasil da exploração de Portugal, porque o sistema centralizado não permite afronta. Porém, a tecnologia permitiu que Satoshi Nakamoto reunisse as melhores técnicas em computação distribuída e criptografia, e também teorias econômicas e características de dinheiro, e anonimamente criasse o dinheiro digital, realmente escasso e completamente inacessível ao poder estatal. E também imune à manipulação devido ao consenso descentralizado da blockchain. Se a riqueza fosse armazenada em Bitcoin, seria infinitamente mais difícil para um poder centralizado confiscar os bens da população de forma arbitrária. A chave privada e a autocustódia colocam o poder de volta nas mãos do indivíduo. A oferta limitada evita que a inflação corroa o valor do seu trabalho, como a ganância da coroa corroía o ouro mineiro. Ninguém controla o Bitcoin. Não tem um rei, não tem um governo, não tem um banco central ditando as regras. A rede é distribuída entre milhares de computadores ao redor do mundo, garantindo que nenhuma entidade única possa confiscar, manipular ou controlar o seu dinheiro. A história de Tiradentes da Inconfidência Mineira é um lembrete poderoso de que a luta por liberdade sempre esteve ligada ao controle do seu próprio destino, inclusive o financeiro. Ele lutou contra a cobrança de um imposto de 20%, um fardo que ele e outros inconfidentes consideravam opressor. Porém, hoje, com uma carga tributária que ultrapassa os 32% do PIB, a sociedade brasileira parece viver em uma estranha anestesia, aceitando passivamente um peso financeiro significativamente maior sem sequer se indignar. O Bitcoin não é uma panaceia, mas ele oferece uma alternativa fundamental a um sistema que, historicamente, mostrou ser vulnerável à pressão e à manipulação. E para saber mais sobre como o poder estatal consome seus recursos e seu tempo de vida, assista o vídeo que está aqui no card. Obrigado por assistir mais esse vídeo, deixe seu like, comente o que achou sobre esse conteúdo e nos vemos no próximo.